Olá, como vai? Meu nome é Valéria Erlana e nós vamos a mais uma aula de matemática com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Muito bom. O assunto que nós vamos abordar hoje é grandezas e medidas na prática. O que quer dizer isso em termos de habilidade desenvolvida? Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas, sistemas solares, tamanho de um vírus ou de uma célula, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Muito bem. No último encontro, nós trabalhamos com potências, com expoentes negativos e fracionários e resolução de problemas. Na aula de hoje, o que eu vou trabalhar com vocês? Unidades de medida para medir distâncias muito grandes. Esse seria o assunto, o título do seu livro aí. Unidade de medida utilizando informática e números reais, notação científica, etc. Então, nós vamos aplicar essa habilidade e tentar ser, assim, o mais amplo possível. Muito bom. Vamos lá. Pergunta. A distância da Terra até o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Pensa isso em termos de quilômetro. Tá pensando? Eu quero que você pense. 150 milhões de quilômetros. O que seria isso? Vamos pensar. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Essa ideia do imenso ou a ideia do muito pequeno. Mensurar isso é importante para você. Olhe bem, a população da Terra tá hoje, né, em 2020, em 2020, quando nós fizemos aquela primeira, o início da pandemia, foi estimada em 7,8 bilhões de pessoas. Vai pensando isso aí na sua cabeça, vai colocando aí no lugar. O tamanho de um vírus que atingiu esses 7,8 bilhões de pessoas é do tamanho de 0,00002 milímetros. Isso é o diâmetro dele, é essa distânciazinha aqui, ó, daqui até aqui, tá ok? Só essas três medidas, pensa um pouquinho. Ó, a distância da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros. A população da Terra, 7,8 bilhões de pessoas. E um vírus, 0,0002 milímetros. Então, são grandezas, né? Vai e volta, muito grande ou muito pequena, que se tornou necessário o uso da notação científica, né? Por exemplo, outra, 7,36 vezes 10 a 22 quilogramas é o cálculo aproximado da massa da Lua. Muitas vezes torna-se complicado compreender dimensões de um número e efetuar cálculos com ele. Por exemplo, 140 milhões representa a medida aproximada em metros do diâmetro do planeta Júpiter. E, ao mesmo tempo, 0,00000000106, tá? Centímetros é a medida aproximada do átomo de hidrogênio. Então, essas dimensões, você pega 10 elevado a tanto milhões para milímetros. Esses picos é necessário trabalhar e uma medida, uma fórmula, uma notação, ter um macete para poder fazer tudo isso. Ok. Isso que eu estou falando, eu comecei a falar com vocês na semana 2, na semana 3 e na semana 4. E hoje a gente vai concluir esse assunto. O que é um nanômetro? Eu já fiz essa pergunta aqui antes. Um nanômetro nada mais é do que um submúltiplo do metro. Lembra dessa tabelinha? KHDMI, DCMI. O que eu estou falando? Ó, KHDMI, DCMI. Decora aí. KHDMI, DCMI. É a tabela base que nós aprendemos na escola
de quilômetro, hectômetro, decâmetro, etc. Só que isso daqui é o padrão. Nós temos acima e abaixo. Múltiplos do metro. O múltiplo é maior do que o metro. Então, vão ser medidas acima daquelas, ó. Temos o decâmetro, que é 10 vezes o metro, grandeza, ali, ó, o quantificador 10. O hectômetro, 100 vezes o metro, 10 elevado ao quadrado. O quilômetro, que é quilo, 1000 vezes o metro, 10 elevado a 3, porque tem 3 zeros. Agora aqui, ó, megametro. Percebeu que são 6 zeros? 10 elevado a 6 é 1 milhão de metros. Giga, a palavra giga tem a ver com 1 bilhão. Então, é 1 bilhão de metros, tá vendo? Terametro, representado pela, sabe, a HD, tera, né? De 1 tera, 2 teras, tudo tem a ver com a grandeza 10 elevado a 12. São nomes que a gente dá e que a gente usa no dia a dia. 1 tera, 2 teras, 10 teras, tem a ver com terametro. Ou com o prefixo tera, né? Petametro, aí temos o hexametro, zetametro e o iotametro. Que, se vocês perceberem, vai sempre de 3 em 3, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, mais 3, tá vendo, ó? 10 elevado a 3. Aí eu multiplico por 1000, 10 elevado a 9. Aí eu multiplico por 1000, 10 elevado a 12. Aí eu multiplico por 1000, 10 elevado a 15. Multiplico por 1000 e assim, sempre multiplicando por 1000, a gente denomina ou tem um prefixo para isso. E o mesmo acontece com os múltiplos, acontece também com submúltiplos do metro, que é de onde eu estou tirando a ideia da distância de um planeta até o Sol e indo lá para Vírus, tá ok? Muito bom. Decímetro é 1/10 do metro, 0,1, que é o mesmo que 10 elevado a menos 1. Centímetro, 1/100, centi, né? Milímetro vem de 1000, então é 1 milésimo, 10 elevado a menos 3. E, novamente, perceba a regra, ó. De 3 em 3, a gente dá um nome. Nós temos um prefixo que vai de 3 em 3. Para o múltiplo, eu multiplico por 1000. Para o submúltiplo, eu divido por 1000. O que significa isso em termos de potência de grandeza? Presta atenção. 10, né, elevado a 3, vezes 10 elevado a 3, vai dar 10 elevado a 6. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 6. Vezes 10 elevado a 3, conserva a base e soma-se os expoentes, 10 elevado a 9. Vezes 10 elevado a 3, Daniel, desculpa aí, ó. 10 elevado a 12. E assim por diante. Então, a ideia da potência de 10, da notação científica, vai de 3 em 3, onde a gente coloca novos prefixos. Então, ó, micrômetro é 10 elevado a menos 6, ou seja, é 1 dividido por 1 milhão. Isso é 1 micrômetro. Nanômetro, que foi a pergunta, representado pela letra N, 10 elevado a menos 9. É 1 bilionésimo. É 1 dividido por 1 bilhão. Picômetro, 10 elevado a menos 12. E aí, lésimos, perceba, o iocotômetro, que é uma das melhores medidas que a gente conhece, ele tem 24 casas decimais. É uma coisa assim. Só que aí, ao invés de escrever esse número deste tamanho, olha, 0,00000, o que eu escrevo? 10 elevado a menos 24. E isso chama-se notação científica e ela é feita para facilitar a sua vida. Questão:
Em texto publicado na Folha de São Paulo, o físico Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetros de aproximadamente 1/10 de bilionésimo de metro. Caraca! Escrito em potência de 10, 1/10 de bilionésimo de metro é. Vamos ver quanto que vale 1/10 de bilionésimo de metro. Vamos transformar isso. As alternativas estão aqui. E eu vou calcular junto com vocês. Quer pausar? Pausa aí. Muito bem. 1 bilionésimo é 1 dividido por 1 bilhão, como eu falei com vocês. Então, dividir por 1 bilhão, perceba, 1 bilhão tem 1, 2, 3 vezes 3, 9 zeros. Então, em notação científica, ficaria 1 sobre 10 a menos 9, porque seria 1 dividido por 1 bilhão. No denominador, né, subiu o expoente negativo. Então, 1/10 de 1 bilionésimo é pegar 1 bilionésimo e dividir por 10. Eu conservo a base, subtraio os expoentes, vai dar 10 elevado a menos 10. Fim da história, marcando a alternativa correta, letra C, equivale a 10 a menos 10. Muito bom! Impressão digital, isso aqui, ó, tá certo? O que é impressão digital? Que a gente pega, deixa tudo digital na seu documento de identidade, né? Se há uma cena de crime, vamos colher as digitais e tudo. O que significa isso? Muito bem. A impressão digital, tecnicamente, datilograma ou dermatoglifo, é o desenho formado pelas papilas. As papilas são as elevações do seu dedo, tá certo? São as elevações, essas voltinhas, presentes nas polpas dos dedos, das mãos e tudo mais. Aqui cada um tem uma digital diferente. Muito bem. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo, sendo distintas, inclusive em gêmeos univetelinos, que é aqueles gêmeos idênticos, né? A impressão é diferente. Tal característica chamada unicidade as faz serem utilizadas como forma de identificação de pessoas há séculos. Isso aí começou muito antes da gente imaginar. Bom, existem pontos característicos que é onde eu queria chegar. Existem particularidades que são comparadas com uma digital com a outra. Por exemplo, tá? Essas papilares, né, que a gente tem aqui, que essas voltinhas, quando vistas, né, pormenorizadamente, quer dizer, eu vou aumentando, e aí o que eu vou ver? Eu vou ver marcas no seu curso de dactilograma. Quer dizer o quê? É um aparelho que vai olhar, vai ampliar, até você conseguir ver, né, de forma natural e tudo, a sua impressão digital. Eu coloquei os nomes aqui, ó. O que são, para diferenciar uma da outra? São olhadas as convergências, os desvios, as planuras, as interrupções, fragmentos, dentre outros. Mas os mais importantes são esses que vêm nas cristas e sulcos, os sulcos da mão, tá vendo? Essa parte aqui da gente. Então, tudo isso é identificado através da sua impressão digital. Só uma curiosidade, o que eles olham muito é o arco, que é essa voltinha aqui, ó, tá dando para ver? A presilha interna, que não sei se vocês vão enxergar, que tem gente que tem isso daqui, ó. Dá uma olhadinha aí na sua mão para ver se você tem. Isso é uma presilha interna. Isso diferencia você do seu irmão, né? Todo mundo que tem, não. E aqui, ó, são os vertícilos, tá vendo? É um pontinho aqui, tá vendo que vai fazendo assim, ó? É exatamente isso que te diferencia do outro. Tá? Esses são os principais que eles olham para comparar e os programas de computador também, tá? O que é um pixel? O pixel ajuda nisso aí. Olha só, o pixel eu falei com vocês, né? Uma das aulas aí para trás, que é eu pegar a pontinha da folha e ampliar ela muitas vezes. Múltiplos e múltiplos do metro.
né? E fazendo isso daí, trabalhando também, tá? Com filtros de RGB. O que é um filtro de RGB? São filtros de cores. O R, vermelho, red, o G, green, verde, e o B, blue, de azul. Isso é muito importante na hora de ampliar e trabalhar com tudo, tudo. Tanto impressão digital, fotografia, distância, fotografia aérea, do espaço, o que for. Muito bem, bora treinar? Bora, Daniel! A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro que visitava a Inglaterra na época, né, perguntou a um londrino o diâmetro que está destacado na imagem, que eu vou mostrar para vocês, dessa roda do milênio. Ele olhou para a roda e falou assim, cara, qual que é o diâmetro dessa roda gigante? E aí o londrino respondeu para ele, 443 pés. Do que ele estava perguntando? Tá vendo a roda gigante aqui, ó? Tá vendo isso daqui que é o diâmetro, ele quer saber o tamanho disso daqui. E aí o londrino falou com ele, 443 pés. Como nós, brasileiros, não temos o hábito de ter, né, a medida pé como referência, o que o brasileiro fez? Ele pesquisou, né, a unidade pé, consultou manual de medidas e tudo, e descobriu que, preste atenção, um pé equivale a 12 polegadas. Um pé tem 12 polegadas, isso é padrão. E uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Lembrando que a polegada, na época, né, que foi inventada a medida polegada, a polegada era o tamanho do polegar do rei, por incrível que pareça, até que se padronizou essa medida para 2,54. Se o rei chegasse lá com o dedo, né, do tamanho do meu, ia ter uma medida. Se chegasse um dedo do tamanho do dedo do Daniel, mostra o dedo aí, Daniel, olha só, o dedo do Daniel é muito maior do que o meu. Se o Daniel fosse rei, a polegada dele ia ser muito maior do que a minha, né? Então, até que um dia chegou e padronizou para 2,54. Curiosidade para você. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Foi questão do Enem de 2016, tá? Muito bem. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metros que foi calculada pelo turista? Vamos pensar? Pensa aí, dá pause. Ok, voltando. Solução. Sabemos que um pé tem 12 polegadas e que uma polegada tem 2,54 centímetros. Basta multiplicar. Olha bem, 12 vezes 2,54, cada pé tem em média 30,48 centímetros, tá? Pelo padrão. Muito bem. Opa! O londrino falou que o diâmetro tem 443 pés. Então, eu vou pegar 443, vou multiplicar por 30,48 e o diâmetro vai ser de 13.502,64 centímetros, que eu vou transformar em metro, que a pergunta é em metro. Transformando para metro, basta dividir por 100, então eu vou ter 135 metros. Tenta imaginar o que são 135 metros. 135 metros, se você for imaginar aqui, ó, pensa assim, uma roda gigante, 130, né, de 135 metros de diâmetro. Equivale a um prédio, quer ver, ó? Cada andar de um prédio tem aproximadamente 3 metros. 135 dividido por 3 dá 45. Então, quer dizer que o diâmetro dessa roda gigante, né, a altura dela, caramba, não subo nunca, é um prédio de 45 andares. Pensa para você ver, é muita coisa. Rola não. Mas, aqui rolou, a alternativa correta dessa questão foi letra D.
Muito bem. Deixei outras questões para vocês do Enem, muito boas por sinais, tentem fazer. E para finalizar, teve também uma questão do Enem do ano passado que falava exatamente de potência e de transformações, tá? E quais são as medidas que eu posso usar para transformar? Era, por exemplo, essa questão foi simplesmente falando sobre um campeonato, se fosse em termos de recorde, nós teríamos a lesma, a tartaruga e o caramujo, tá? Se fosse, né, apostar uma corrida, olha que legal a corrida, lesma, caramujo e tartaruga. Quem ganharia a corrida? A tartaruga. Então, eu coloquei para vocês essa questão, é uma questão muito boa, ela está resolvida, tentem fazer. E todas elas a gente trabalha termos de unidade, potência, tá vendo aqui, ó? Como que eu faço a conversão, já que a velocidade da lesma não é a mesma, a da tartaruga está em metros por segundo, a da lesma está em centímetros por minuto, como é que eu transformo isso? Tá certo? Então, fica aí para você o desafio, fica aí para você testar. Só resumindo, finalizando, na aula de hoje nós vimos unidades de medidas e no próximo encontro nós vamos trabalhar com porcentagem no seu cotidiano, ok? Um beijo enorme no seu coração e até a próxima!